Jujutsu Kaisen acabou, e as pessoas obviamente estão brigando por isso. Ou melhor, eles estavam brigando porque quando eu postar este vídeo, ninguém mais se importará com todo esse assunto. Vocês sabem, Belze, Internet Explorer chegou feliz. Pandemia, não sei, esqueça, o melhor final da história, o pior final da história, etc, etc. Embora eu acho que ninguém disse o primeiro. Mas estamos realmente diante de um final tão ruim? Ou é simplesmente um final à altura da obra? E as pessoas estão apenas percebendo que Jujutsu, embora seja uma obra que é boa, nunca foi tudo isso. Vamos descobrir neste vídeo. Durante os últimos anos, a palavra medíocre adquiriu uma conotação principalmente negativa. Mas se formos para a definição literal da palavra, estamos falando de um adjetivo que qualifica um substantivo como algo médio, nem bom nem ruim. No entanto, a conotação negativa dessa palavra vem do fato de que, embora a mediocridade implique um ponto médio, implica também que o que estamos qualificando não é nem suficientemente bom, nem suficientemente ruim. Ou seja, que não é nada especial, o que pode ser interpretado como um ataque, considerando o adjetivo como algo que não se destaca em nada. E sinto que muitas pessoas começaram a se sentir ofendidas quando dizemos que Jujutsu Kaisen cai na categoria de medíocre, porque assumem imediatamente que a mediocridade traz consigo um caráter negativo, quando na maioria dos casos não é assim. Sugere que, se analisarmos objetivamente a obra e o que ela oferece, não nos proporciona absolutamente nada. Que outras obras não nos tenham oferecido anteriormente, e de uma maneira muito melhor, devo dizer, e já que a obra terminou recentemente. E há bastante debate sobre se essa obra foi a grande obra-prima ou um desastre monumental para a indústria. Quero dar a minha contribuição a respeito, e por que não lucrar um pouco no processo? Afinal, eu poderia ter feito vídeos semanais sobre todos os capítulos e ter obtido um bom número de visitas. Mas eu faço isso agora porque Internet Explorer... Enfim, quero contribuir com a minha parte para dizer que, sob a minha perspectiva, Jujutsu Kaisen não é nem foi em nenhum momento uma obra perfeita ou uma super mega obra, nem tampouco uma horrível. E na maioria das vezes sempre foi uma simples obra comum, com seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus pontos médios, enfim, nem muito boa nem muito ruim. Estava bem e sempre esteve bem, mas vou expandir bastante esse ponto falando de várias coisas que acredito que vale a pena destacar. Então, para que vejam que não sou tão ruim, vamos começar falando do que é bom. Vou falar dos personagens da obra como ponto positivo, mas não de todos, entendeu? Porque se contarmos os personagens que valem a pena e os que são uma merda total, o placar fica 69-5. Vale ressaltar que os personagens que serão mencionados a seguir se destacam positivamente em relação aos demais do elenco. Em outro contexto, seriam personagens decentes, quase bons, mas dado o cenário atual, são os protagonistas da obra. Então começarei com o mais evidente, Satoru Gojo. Já abordei esse personagem de forma detalhada em um vídeo no canal, então serei mais sucinto aqui. E além disso, agora poderei utilizar todo o material do mangá que saiu depois de ter feito aquele vídeo. Minha interpretação do personagem foi que, bem, ele era uma bomba de hidrogênio viva. Todos os planos dos vilões da obra se baseavam literalmente em prendê-lo, contê-lo ou separá-lo do local da batalha. Porque sabiam perfeitamente que se Gojo estivesse presente, qualquer plano em andamento iria por água abaixo. Porque esse cara era invencível. No entanto, por trás dessa perfeição que o personagem mostrava, tanto para seus alunos quanto para os colegas feiticeiros, ocultava-se a imensa dor de ser visto por todos apenas como uma mera arma. Mas também a profunda paradoxo de ser o mais forte e não ter a capacidade de salvar aqueles que você se importa. Algo que Levi de Shingeki bem também fazia, mas melhor. Afinal, não devemos esquecer que, mesmo tendo alcançado seu auge no arco do Inventário Oculto, ele não conseguiu fazer algo tão simples como apoiar seu melhor amigo, esse melhor amigo que lhe ensinou algo além, fora dessas muralhas do clã Gojo, que o educaram para ser um deus todo-poderoso, perfeito, que herdou os 6 olhos e o infinito. O poder de um deus na mente de um simples homem, e sua conclusão foi exatamente igual de trágica. O último capítulo nos mostra isso. Essa imagem que ele tinha que aparentar constantemente diante de todos, como um ser perfeito e invencível. E foi apenas na frente de seu aluno Yuji que ele pôde admitir e se permitiu agir com mais tranquilidade. E dizer que de fato o Naiduin era simplesmente para parecer o cara invencível. Mas na realidade, havia uma certa incerteza em sua mente. Isso estava bastante evidente. Não precisava ser Sherlock Holmes para perceber isso.
Mas acho que Gede, por precaução, caso o demônio da compreensão de leitura ataque, colocou isso para, bem, confirmar 100%, embora todos nós já soubéssemos disso. Acontece como, por exemplo, quando Goyo disse diante do berço que Fushiguro não lhe Shu. As pessoas disseram que Goyo não podia ser. Que personagem de merda diz que não se importa? Fushiguro, que bobagem! Quando efetivamente o que ele estava tentando era intimidar um pouco o berço, demonstrando que não se importava se tivesse que passar por cima de Fushiguro. Tudo bem, cada um tem seu próprio ritmo. Mas sendo o grande Goyo, Satoru não podia deixar que os companheiros que confiavam suas vidas nele o vissem demonstrando fraqueza. Com sua morte, as coisas também não melhoraram. Ele não conseguiu cumprir essa função para a qual se preparou depois de ser libertado do confinamento, que era derrotar Sukuna. Em vez disso, foi partido ao meio diante de seus alunos que confiavam nele, para depois ser profanado e literalmente usado como arma de último recurso pelo pobre Yuta. E no final, quando tudo acabou, parece que apenas Yuji o lembra como algo mais do que simplesmente o feiticeiro mais forte. Realmente acredito que Goyo é um dos poucos personagens desta obra, que genuinamente poderia estar em uma obra de maior categoria, digamos, e ainda assim ser considerado um personagem notável e complexo. Outro personagem genuinamente bom na obra, que acredito que todos já sabem de quem estou falando, é o Chozo. Vídeo no canal também, a propósito, muito bom, recomendado. Aquele nascido daquele sentimento de irmandade como resultado dos horríveis experimentos que Kamo, que tentou criar aberrações contra a humanidade, fez com o único objetivo de encontrar uma espécie de raça superior nos próprios humanos, com híbridos destes últimos, com maldições, resultando nos úteros amaldiçoados e no próprio Chozo. O irmão mais velho que estava disposto a dar tudo por aqueles irmãos que foram sua única calma nesses séculos de silêncio, preso naqueles frascos, nessas formas tão grosseiras e aberrantes em que permaneceram por séculos. Mas ao sair, sua própria fraqueza o levou a se opor aos feiticeiros, provocando em sua visão a morte de seus amados irmãos. E ao descobrir que tinha outro irmão vivo, que este último estava completamente sozinho. Após os eventos em Shibuya, decide ser um bom irmão mais velho e permanecer ao lado dele. Que ele tenha sido quem matou seus dois irmãos não importava. As informações que eles tinham os colocaram em uma situação comprometedora. Não havia intenção de maldade além de sobreviver. Coisa que Chozo entendeu perfeitamente, sem se comportar como um completo energúmeno hormonal, lutando para proteger a única família que lhe restava. Depois ele se dedicou totalmente à luta contra seu próprio pai e criador. Salvo no último segundo por Yuki e reconhecido como humano. Até que encontrou seu fim na batalha contra Sukuna, lutando pelo que acreditava ser correto, protegendo seu irmão Itadori até o fim. E não apenas a ele, mas a todos os irmãos que havia engolido para lutar com mais poder, a esses irmãos que agora viviam dentro dele. Foi Chozo quem deu sua vida para proteger seus irmãos. Embora eu considere que sua morte poderia ter sido evitada do ponto de vista do roteiro, sendo a única família consanguínea restante para Yuji. De qualquer forma, achei bonito que sua última ação em vida fosse proteger seu irmão, o que já era esperado. Exatamente como um irmão faria, exatamente como um humano faria. Bonito, não é? Surpreendentemente, ainda restam alguns personagens bons, incluindo Okotsu Yuta, vídeo no canal. A propósito, o garoto amaldiçoado pelo amor, que superou essa maldição, transformando-a em sua força, tornando-se um dos feiticeiros mais poderosos da atualidade. Depois desapareceu por grande parte da obra, até o final de Shibuya, onde luta com alguns aleatórios nos jogos de resfriamento. Na reta final da obra, ele se sacrifica para usar o corpo moribundo de seu mestre em uma última tentativa de enfraquecer o chefe final. Ou foi isso que acreditamos. Porque nos últimos capítulos descobrimos que Yuta estava vivo e bem em seu corpo. E veja, não vou negar que se Yuta tivesse morrido, teria sido muito melhor, considerando que a ação que ele fez foi tão extrema que até parece amaldiçoada. Que ele siga vivo como se nada tivesse ocorrido, sem qualquer consequência, além de uma cicatriz que ainda lhe cai bem. Além disso, como mencionei, teria dado mais ênfase à troca de corpos. Aquele todo feio que quebrou a internet momentaneamente, que teria implicado no sacrifício final e real de Yuta. Mas no final foi levado muito na brincadeira, na minha opinião. Tipo, ei Yuta, que engraçado. Você se lembra de quando removeram seu cérebro e o colocaram em um cadáver? São seu, não sei, coisinhas que acontecem com a gente, não é? Não sei, irmão, talvez eu seja o estranho, mas o que acrescenta à obra que Yuta tenha sobrevivido? Na minha opinião, nem soma nem subtrai, mas enfim, dissemos que aqui vamos falar do bom, então vamos continuar nesse plano. Por enquanto, outro bom personagem, Nanami. Personagem bem arredondado, teve uma apresentação bastante bonita, desenvolvimento intenso e um desfecho que não foi manchado nem arruinado até o final da obra. Personagem icônico por mostrar uma coisa: trabalhar é uma merda. Mas, acima de tudo, era um personagem que cumpriu muito bem seu papel de ser um feiticeiro adulto em um mundo cheio de jovens feiticeiros com um futuro pela frente.
Ele tinha plena consciência de que a vida deles deveria vir antes da sua. No arco de Shibuya, ele demonstrou repetidamente sua preocupação com os jovens até sua morte. Um personagem com uma participação mais menor, mas que contribuiu bastante no pouco tempo em que esteve. Por último, nessa sessão, falarei sobre dois personagens, Toji e Dito, e sim, refiro-me a Dito, não a Kenyaku. Primeiro, Toji, o trabalhador máximo que desafiou a si mesmo para derrotar o feiticeiro mais poderoso da história. E morreu ao quebrar sua regra de ouro, não trabalhar de graça. Seu trabalho era eliminar a Manai, derrotar Goyo e Geto. Eles só atrapalharam o trabalho dele quando já havia sido pago. Ao invés de se retirar e aproveitar o pagamento, ele decide se testar e acabar com um feiticeiro. Simplesmente para provar que podia, até acabar com o feiticeiro mais forte. Spoiler, ele não conseguiu, acabou doado, os deuses do Olimpo me doaram. Mas então ele teve a coragem e a vontade de voltar, tomando o corpo daquele jovem, que a velha Random havia trazido para Shibuya e conseguiu causar muitos problemas e até mesmo eliminou Dagon como se nada, chegando à cena na frente de seu filho. Ao descobrir que não só estava diante dele, mas que este havia mantido o sobrenome de sua falecida mãe, e não do clã. Zenin, que tanto desprezou em vida, decide libertar seu filho dessa luta, acabando com sua própria vida. Nem mesmo de piadas tão complexas como as citadas. Mas é um personagem que genuinamente me agrada e agrada a todo mundo. Um personagem com uma participação genuinamente curta, cuja contribuição foi gigantesca. Sem mencionar o efeito borboleta que sua intervenção nos eventos do inventário oculto causou. Geto é um caso especial. Porque é muito curioso como foi dado um tratamento tão grande e potente a um personagem que só explodiu em um flashback. E no arco prequela da série. Aquele homem derrotado por um macaco sem energia maldita. Ele percebeu o horror que significava proteger uma humanidade que não conseguia conviver nem consigo mesma, depois de perceber que a existência daqueles seres inferiores a ele era o que provocava a existência das maldições que os atormentavam. Ele pensa que talvez a melhor opção seja simplesmente eliminar aqueles que não contribuem para o mundo da feitiçaria. E tudo isso sem deixar de lado sua amizade com Goyo, que no início parecia ser completamente oposta ao que acabaram sendo. Era aquele sonhador despreocupado com grande poder que simplesmente vivia para si mesmo, que nem mesmo levava a sério o que fazia. Lembrando o que dissemos antes, ele foi criado para ser um deus todo-poderoso e se comportava como tal. Enquanto Geto era alguém mais idealista, mais calmo e genuinamente se preocupava para que tudo desse certo, mas depois as coisas mudam. Goyo perceberia que seu poder era superior ao de qualquer um e começaria a ser mais narcisista do que antes. Ignorando todos ao seu redor, inclusive seu melhor amigo, levando-o a entrar em profunda depressão, ao ver como aqueles que supostamente deveria salvar eram monstros iguais ou piores que as maldições que deveria exterminar. E não foi até que viu como seu melhor amigo caiu na absoluta escuridão que Goyo começou a mudar, tanto para o bem quanto para o mal. Em si, o arco do inventário oculto, embora muitos considerem que é o arco do passado de Goyo. Se você olhar novamente, perceberá que é mais o arco da queda de Geto. Pois todas as peças estão colocadas lá para mostrar precisamente como é que este feiticeiro que se mostrava tão idealista, de repente se torna um maldito desequilibrado que quer eliminar todos os que não sejam como ele. Bem, já falei o suficiente sobre os personagens que considero genuinamente bons na obra, exceto de tudo. Então agora vamos falar sobre número 2, o arco de Shibuya. Sim, é o arco que todo mundo dizia que era o ápice do shonen. E honestamente, embora fosse bom, talvez as pessoas estivessem exagerando um pouco com ele. Há coisas que as pessoas exageravam. E claro que existem. Mas ninguém pode negar, isso sim, que é um arco corajoso e bastante rupturista em vários sentidos, ao que estávamos acostumados com o shonen. Matar vários personagens, nos dar lutas incrivelmente loucas e imprevisíveis. Dar um desenvolvimento de personagem de outro mundo ao protagonista. E nos permitir ver vários personagens da obra mostrando suas habilidades no campo de batalha. Isso sim, embora pareça uma bobagem, sinto que a ressurreição de Novara tira alguns pontos do arco. Embora deva ser dito que estava claro que Novara iria voltar porque sua ferida, embora fosse grave, nunca foi dito que era mortal. Sempre se disse que Novara estava por aí, certamente. E bem, a verdade é que não me pegou de surpresa, mas me fez rir como ele voltou. Em Shibuya, morreram personagens introduzidos nesse mesmo arco, não apenas figuras aleatórias apresentadas há poucos capítulos. Como o velho, aquele líder da família Zenin. Mas também morreram personagens importantes que já conhecíamos anteriormente. Nanami e Nobara são exemplos disso. E embora Nanami ainda esteja lá no céu, Nobara voltou. Mas ei, são apenas alguns pontos a menos, embora eu diga isso mais por obrigação do que qualquer outra coisa. Porque na verdade eu sempre soube que Nobara iria voltar.
Eu ficaria surpreso se Nanami tivesse voltado, mas com Nobara, de certa forma, sempre estive preparado para seu retorno. Olha, vou te dizer uma coisa, eu esperava mais que Nobara voltasse do que Fushiguro, depois da assimilação de seu berço. Enfim, o arco tem muitas coisas XD como eu disse, como o maldito Megumi invocando uma Horaga para matar um aleatório, que também falaremos sobre isso depois. Mas honestamente, Shibuya se mantém como um arco acima da média. E falando de Shibuya, temos que falar do número 3, as lutas. Ok, aqui você é um pouco mais neutro, porque honestamente o mangá de Jujutsu Kaisen tem lutas que são muito boas e lutas que são bastante incompreensíveis. Na maioria das vezes, isso se deve ao fato de que o trabalho de desenho não é tão bom, mas pelo menos as lutas costumam ser melhores que a média. Por exemplo, a luta entre Kenyaku e Takaba foi legal. Embora também deva ser dito que elas são muito elevadas pela sua animação no anime. Mas aqui quero falar apenas sobre o mangá, já que o anime é um mundo um pouco diferente e pode alterar um pouco a percepção que temos do mangá. Não creio que alguém tenha pirado tanto com o mangá de Jujutsu Kaisen como com o anime. E por falar nisso... Número 4. Goyo contra Sukuna. Sim, acredito sinceramente que essa foi uma grande luta. Não só por ser um potencial avassalador para os animadores ao adaptar essa obra, ou exploração trabalhista, mas porque é o ápice das habilidades da obra. Tudo o que nos foi estabelecido sobre os dois seres mais poderosos é refletido perfeitamente aqui. Nessa luta não há absolutamente nenhum limite, ambos são monstros com um poder ilimitado e demonstram isso ao máximo. Todos os sistemas de poder que nos foram estabelecidos anteriormente, todas as técnicas, todo o muito texto que engolimos foram para este momento. Foi um breve treinamento, uma demonstração de poder condizente com o que o próprio mangá nos contou. O feiticeiro mais forte da história contra o feiticeiro mais forte da atualidade. No entanto, é notável que Gate tem dificuldade em transmitir sentimentos porque essa luta é apenas isso, uma luta. Todos os momentos em que o autor tenta gerar sentimento durante a luta parece bastante seco. É por isso que dizem que Jujutsu não tem alma e tal. É mais que tudo, culpa de que se nota que a Gest tem dificuldade em transmitir. É muito ruim, Omar. Não sei o que é nesse aspecto, mas bem, acho que já disse tudo de positivo que tinha a dizer em relação à obra. Então é hora de falar sobre Cha-Cha-Cha-Chan. O mal número 1, o potencial espere. Cara, você vai ver, cara, Gage está cozinhando, cara, Kenyaku chega amanhã, cara. Agora que o mangá oficialmente terminou sem nenhuma sequência anunciada, podemos falar sobre isso. Que porcaria de personagens, a obra nos deu muitos personagens que nos vendeu como sendo incríveis, que seriam incríveis no futuro ou com habilidades promissoras. O que aconteceu? Muita porcaria sem concluir ou concluída de forma muito pobre? É verdade que isso não me afeta tanto, não vou ser hipócrita, porque essas subtramas ou essas coisinhas não importavam tanto pra mim. E embora eu saiba que está errado como escritor, não me importa tanto não concluí-las. Mas como sei que isso incomoda muito vocês, preciso comentar. Hakari contra Urahumi, uma luta decepcionante com apenas 10 painéis, sendo metade deles do final do confronto. Quando o fanboy se desintegrou ao ver seu mestre namorado morrer, o exército norte-americano chegou e ninguém sabe o que eles fizeram. Provavelmente comeram onigiris com sake ou algo parecido. O plano de Kenyaku de fundir Tengen com a humanidade em uma super criatura morreu com ele. Eu pensei que esse seria o chefe final, e não no final. Foi Sukuna, a família de Itadori, e a herança da linhagem de Sukuna. O que você... se importa? Os da escola de Kyoto, uns completos aleatórios, inúteis, pelos quais Mekamaru deu sua vida. E durante toda a obra, eles não fizeram absolutamente nada além de dar pena. Só o gato, aquele que não faz nada. A única que agiu foi Mei, cujo papel foi literalmente se sacrificar para Maki derrotar o clã. Isso, tenho que admitir. O desgraçado do Noritoshi, depois de terminar os jogos de sacrifício, foi viver a vida em outro lugar com a família. Que se dane a feitiçaria, como ele dizia. O que aconteceu com o clã de Goyo? Quem liga? E o grande retorno de Nobara? Lá estava ela, um dos retornos mais frios, insípidos, constrangedores e estranhos que eu já vi na minha vida. A irmã de Megumi, estabelecida no início da obra, foi possuída por uma meretriz da era Heian e devorada em 2 capítulos. E falando nisso, número 2, Megumi Fushiguro. Porra, irmão, o homem potencial. E olha que já vimos que praticamente toda a obra é puro potencial. Mas o que esse cara faz é passar dos limites. O Sasuke moderno diziam alguns, ou até mesmo o Aki de Chainsaw Man melhorado, diziam outros. E realmente não consigo entender como é possível ter escrito um personagem tão insípido, patético e tão carente de qualquer tipo de qualidade que o torne minimamente memorável. Os únicos fãs que este personagem tem são garotas hormonais, que o acham atraente. É isso.
Como você pode criar um personagem assim e torná-lo um dos 3 protagonistas principais? Sakura de Naruto é um personagem melhor que Fushiguro Megumi? Megumi parece um personagem de fundo na série, com relevância limitada a poucos diálogos aleatórios, enquanto os protagonistas evoluem e se desenvolvem apropriadamente ao longo do tempo. O que acontece com Megumi, filho de um dos personagens mais poderosos do mangá, é indescritível. Depois é revelado que Kira herdou e dominou uma das técnicas mais poderosas da história de seu clã antes de conhecer Yuji. Ele ficou muito tempo sem se envolver com feitiçaria, só voltou a usá-la quando sua irmã entrou em coma. Não me encha, você tinha uma habilidade suprema e seu mestre era o feiticeiro mais poderoso e rico. Você está me dizendo de verdade que nunca houve uma instância em que você pudesse falar com seu mestre? Para tentar liberar esse potencial oculto do demônio que você tinha? Porque não é como se desde que Megumi entrou na feitiçaria, até ser possuído por Sukuna, tivesse passado apenas uma semana. Foram meses em que esse cara não fez nenhum progresso em suas habilidades. E ele fala em libertar uma Joraga bem no meio de Shibuya, sabendo do que essa coisa é capaz. E ainda por cima, contra um estranho que poderia ter atirado nele, o Lobo Grande, aquele. É uma coisa estúpida, mas vence. O pobre sangrava, claramente não pensando com clareza. Vejamos o quão perturbado ele está. É loucura considerar lançar uma bomba atômica em alguém que poderia ser derrotado com um cachorrinho? Porque ele até teve lucidez suficiente para lembrar como Goyo disse que ele tinha o potencial para vencê-lo. Ele teve lucidez para se despedir mentalmente de Yuji, pois sabia que invocar o adaptável resultaria em sua morte. E depois, nos jogos de resfriamento ele não fez nada, mas vence. Lembra da luta dele com Nada? Nada, cale-se. E então chegou Sukuna, o possuía, e lá ficou o homem potencial como recipiente para o seu puta, e o maldito Sukuna chegou, pegou suas técnicas, bufou e pronto. Depois ele foi libertado do controle dele e o mangá termina. Tudo o que supostamente Megumi estava predestinado e todas as previsões da obra sobre seu potencial. Era apenas para que o espectador visse porque Sukuna queria o corpo dele. Este personagem insípido, insosso e desnecessário é o exemplo perfeito de desperdício de espaço e oxigênio. Um personagem com o qual muitas coisas foram propostas, mas nenhuma se concretizou. De fato, estou impressionado com o quão mal escrito este cara está. Número 3. Muito texto. Pode parecer meme, Gage, mas realmente não precisamos. Não estamos interessados nas malditas explicações super específicas que você dá sobre as habilidades mágicas. Já entendi que a maldita técnica do diabo é justificada com o osso do demônio. Já entendi. Solte meu braço, não me interessa mais. Cheguei ao ponto de apenas aceitar tudo como estava, sem mais leituras. Quando vi uma explicação, eu dizia, não vale, e aqui vai explicar por que tá tudo bem. E vou ignorar porque não vou ler uma lição de metafísica. Por quê? O vazio de Goyo faz com que o diabo de Voltereta apareça para Itadori. E diga, imagine que estamos em uma floresta, não me interessa, solte meu braço. Mas Vince, é justamente as explicações do sistema de poder que tornam essa obra tão fascinante. Você realmente prefere ler longos quadros de texto sobre habilidades? Que serão usados poucas vezes, das maneiras mais extremamente complexas, em vez de analisar a interação e química entre os personagens da sua obra favorita, que pode ser usada posteriormente a seu favor. Uma das vantagens do mangá e do quadrinho em relação ao livro é que não é necessário ser tão descritivo. Porque você tem malditas imagens, explicações simples teriam sido muito mais fáceis e atraentes do que as absurdamente longas e complexas. E que a complexidade resida em seu uso, e em como o seu autor desenha as habilidades sendo usadas. Eu poderia ter muitas coisas contra Chainsaw Man Parte 2. É terrível, muito ruim mesmo. Que nojo, meu Deus, que coisa repugnante. Mas a parte 1 dá 1000 voltas neste mangá. Quanto ao ritmo de leitura, como a sucessão dos fatos, não há comparação. Nisso sim, damos o ponto para o Porygon Man, não quero mais falar sobre Chainsaw Man, já tira a verga. Em mangás, o texto é simples e fácil de entender. O resto é a narrativa visual, que é muito importante. Caso contrário, escreva um romance. O autor parece temer que seus leitores não interpretem corretamente o que vem, explicando detalhadamente tudo o que ocorre. Entendo que certas habilidades são muito complexas. E além disso, nota-se que esse autor não sabe criar relações interpessoais entre personagens, sem inserir muitas conversas que são explicações disfarçadas. Ao falarmos sobre não saber escrever relações interpessoais, definitivamente temos que mencionar número 4, os jogos de resfriamento, ou jogos do sacrifício. Oh meu Deus, e nós o criamos, um monstro. Nunca vi uma montanha-russa subir e descer tão rápido, abruptamente. Vir de Shibuya e entrar nisso é o equivalente a ver um filme cujos primeiros 30 minutos são pique para os próximos 50 minutos. São abomináveis, horrendos e insípidos, fazem você duvidar se os primeiros 30 minutos pertencem à mesma obra.
Ou foi algum tipo de alucinação por não sei, pela ingestão de álcool, o arco dos Jogos do Sacrifício é terrível por muitíssimas razões. Por ter brigas banais com personagens irrelevantes, que por si só não tem nada de especial. Exceto a de Yuji contra Higuruma, Chozo e Yuki contra Kenyaku, e Naoya contra Maki. O resto do arco são brigas sem sentido, que não acrescentam absolutamente nada, nem mesmo a maldita luta onde Yuta se envolve. Tem algo de especial, não sei o que mais dizer sobre este arco, pois nada aconteceu. Porém, foi mais legível que o início do mangá. O mais importante do arco foi a introdução do anjo. A luta contra Kenyaku, onde Yuki morreu, a libertação de Goyo, que marca o fim do arco, e o início do arco de Shinjuku, ou a luta final. O resto é quase preenchimento, que levou anos pra terminar. Quando finalmente acabou, magicamente todos começaram a amar Jujutsu Kaisen. Desde que o maldito Albino saiu do maldito cubo de merda. Porque caramba, quando a primeira temporada do anime terminou, as pessoas estavam insistindo muito com Jujutsu e Shibuya. No entanto, quando o arco dos Jogos do Sacrifício começou e a trama avançou, as pessoas começaram a abandonar em massa. Somente com o retorno de Goyo que todos magicamente despertaram, e voltaram como se estivessem obcecados pelos Jogos do Sacrifício por anos. Não serei exceção, pois tentei me atualizar com Jujutsu várias vezes. Só com o retorno de Goyo que a luta com Sukuna começou, tive uma grande motivação para me atualizar. Antes era um horror. E ouça, já que estamos interligando os pontos com frases que eu digo, vamos falar do verdadeiro horror. Número 5. Os de sempre. O fandom nos últimos anos, poucos fandoms foram mais intensos do que o de Jujutsu, mas acima de tudo, eu nunca conheci um fandom mais hipócrita. Boku no Hero termina seu final não agrada às pessoas, os fãs de Jujutsu dizendo ku kareku, criando fanarts horríveis de coisas que nunca aconteceram. Alguém criticava Jujutsu durante os Jogos do Sacrifício, todos silenciaram após o retorno de Gojo. E dos TikToks, das danças de Hakari e o Skyfall de Yuji na neve. Eles procedem a doxar e ameaçar de morte por dizer que não gosta da obra. Ele sim, que não tenho provas, é só uma suposição. Mas quando uma página oficial do mangá vaza revelando que tudo era um ciclo, todos abandonam o barco. Ah, mas quando outras páginas vazam mostrando que Sukuna teve algum desenvolvimento, sempre foi bom. Realmente que fandom horrível, eu não sei porque as pessoas não têm um meio termo. Quer dizer, os fandoms com os finais de mangá só têm dois humores. Ou odeiam e desprezam ao máximo, desvalorizando toda a obra só porque não gostaram do final. Algo que me parece infantil e baboso, ou se mantém no barco. Independente do que acontecer, sem falar nada negativo. Pode haver equilíbrio, acreditem. Sou relativamente fã de Jujutsu, gosto do mangá e o final não me pareceu tão ruim. Parece-me que tá na média da sua série, mas não vou ficar bajulando, nem dizendo que é uma merda, nem uma coisa nem a outra. Irmãos, existe o termo médio na internet, de verdade? Tentem isso? Mas falando de fandoms número 6, o conformismo. Acredito firmemente que aqueles que defendem Jujutsu Kaisen como um hiper mega shonen deveriam ler mais coisas. Sinceramente, essa camada de conformismo que tenho visto ultimamente me parece muito triste. Havia muita gente dizendo que um dos pontos mais fortes do seu berço era que, embora os vilões atuais geralmente tenham motivos sérios e pensamentos filosóficos, o Coringa era simplesmente caos. Mas de repente não. Agora parece que Sukuna sempre sofreu bullying e queria se vingar do mundo que tanto odiava. E lá foi o vilão, que supostamente era revolucionário, embora eu não saiba quão revolucionário é um vilão ser simplesmente mal. Mas enfim, isso é o de menos. O realmente impactante é que, embora haja pessoas que efetivamente estão reclamando a respeito, há outros que não parecem ter percebido que muitíssimas. Não se pode afirmar que todas as subtramas ou conceitos propostos durante a obra foram desperdiçados ou não utilizados. Vejo pessoas afirmando que Jutsu não precisa explicar nada disso e que a obra é boa por si só, sem precisar recorrer a dar respostas claras para tudo. E olha, sinto a obrigação moral de dizer que vocês estão errados. Mas apesar de tudo, é que as subtramas não valiam nada pra mim. E a verdade é que se as tramas tivessem sido concluídas, minha nota final sobre o mangá e o final não teria mudado muito. Número 7. Relações entre personagens. Não me alongarei muito, pois já expliquei isso anteriormente. De verdade, Gege não sabe escrever. Relações interpessoais. Literal. Acho que ele nunca teve um amigo. A menos que seja uma relação de amizade com tons homoeróticos como a de Goyo e Dito, que estava boa. Qualquer tipo de relação ou amizade que os personagens da obra têm. É por montagens originais do anime, como os Yu Yu curtas, ou por cenas originais em si. Se não for isso, são diálogos banais entre personagens, com muros de texto. Esse problema é perceptível no final. A metade do primeiro capítulo é uma tentativa desesperada de Geji de nos dar uma cena bonita de interação do trio protagonista. Mas não parece algo desnecessário, chato, pesado, de preenchimento? É que ele não consegue, Geji tenta. Eu vejo a intenção, mas ele não consegue. Ele não é tão bom escrevendo. O sistema de poder, senhor condutor. O que dizer sobre isso? Suponho que está bem.
A crítica é que a tentativa de explicar excessivamente o sistema de poder prejudica outros aspectos da obra. Jake se incomodou tanto em explicar tanta merda de como funciona a bolinha de energia, do diabo, do demônio, e se esqueceu de desenvolver seus malditos personagens. É uma pena. Número 9, a Era Heian. Caramba, alguém vai ter que me explicar por que Gage está tão obcecado? Obcecado com essa era, seja o que for, e ainda por cima nunca fez nada com ela. Um mini arco focado no passado de Sukuna, explicando suas origens, poder, discriminação e como ele se tornou quem é, teria destruído o argumento de que ele era um vilão ruim. Teria sido interessante. Se não, pergunte ao arco do Inventário Oculto, que é quase o melhor arco do anime pra mim. Além disso, na minha opinião, mostrar o passado de Sukuna através de desenhos teria sido muito mais interessante. Ao invés de sobrecarregar os diálogos com todo esse contexto. Sim, existem pequenos flashbacks para aquela época, mas são eles que nos fornecem muito mais contexto sobre outras pessoas além de Sukuna. E bem, em relação à conclusão deste último, poderíamos tocar no melhor. E agora é a vez do número 10, o capítulo final, isso mesmo, o capítulo final. Após anos, a obra finalmente acabou, e como esperado, de forma igualmente medíocre. O capítulo inicia com os garotos concluindo um caso do final do capítulo anterior. Eles precisam capturar um feiticeiro e conseguem. E meu Deus, não olhem, aqui eu tenho no meu rosto, eu escrevi, aqui eu resumi essa parte para contar no vídeo. Fazer um resumo. Mas sabem de uma coisa? Que se dane, vou pular isso, de verdade é muito ruim, não me importo com nada. Vamos para a parte do Goyo. Ao ver o feiticeiro se sentindo mal pelas decisões tomadas, Yuji recorda sua conversa final com Goyo, mostrando que este último não só não se sentia confiante em derrotar Sukuna, mas também desconfortável em continuar sendo usado como uma arma. Então Yuji diz a Mijo, reconhecer que você está mal é o primeiro passo, você está fazendo certo. Os caras vão embora e Mahito reaparece no limbo estranho, dizendo a Sukuna, você queria se vingar por te chamarem de feio, certo? Sukuna percebe que, apesar de ter escolhido e gostado do caminho da vingança, havia outra opção. Ele reconhece sua fraqueza ao admitir a derrota. Ele parte com seu fã, pronto para uma nova vida. Em seguida, mostra um sobrevivente seguindo em frente. O último dedo de seu berço em um lugar similar onde Yuji o encontrou no início. Este último afirma que, como os outros 19 dedos sumiram, manter este por perto não deve gerar problemas. Conclusão. No final dou a ele um 6,5 em 10, e ao mangá como uma avaliação geral vou dar um 7. Na verdade acho que é uma nota mais do que justa. Acredito que, como eu disse, pra mim, ou seja, realmente pra mim, é um mangá que é medíocre, que está na média, mas que é um pouquinho melhor. Por isso o 7, porque está um pouco acima do que estamos acostumados. Acho que sua fama é um pouco imerecida e que colocou sobre seus ombros um peso que realmente não deveria ter. Não deveríamos ter criado expectativas em Jujutsu só por causa da fama dele. Sempre foi uma obra bastante medíocre que oscilava entre 5 e 7. E nunca foi além disso, nunca esteve abaixo disso, sem grandes picos de qualidade. Eu só honestamente acho que Jujutsu Kaisen vai ser uma obra que vai cair em um profundo esquecimento e que sua maior maldição, nunca melhor dito, em Jujutsu Kaisen foi a sua fama. Sua enorme fama foi o que devorou Jujutsu Kaisen, porque sem essa fama teria passado como um mangá bonzinho, sem pena nem glória. Mas essa carga sobre os ombros de ser sucessor de Naruto, competidor de não sei de Boku, no Hero de One Piece, de tudo isso colocou uma carga que Gege não estava preparado para suportar. Enfim, como digo isso, acho que vai ser a última vez que falo sobre Jujutsu Kaisen no canal Quero e Espero. Não foi uma má viagem, não me arrependo de ter lido Jujutsu, é um mangá um pouco acima da média. Um 7 não é ruim e um final de 6,5. É um desfecho que não me desagradou, então vou deixar por aqui. Como sempre disse, foi uma bela jornada vivê-la com o fandom, mês após mês, semana após semana. Mas o ciclo termina aqui, pois teremos que passar para as próximas coisas. Já vos digo, apenas cuidem-se e sempre lembrem, vocês foram o Jujutsu Kaisen.